Olá, eu sou Mário Menegas, eu falo sobre ansiedade e eu gostaria de falar com você hoje a respeito de 5 passos de Jesus, 5 passos que Jesus utilizou para cumprir o seu propósito aqui na Terra, a sua missão aqui na Terra, e eu creio que esses 5 passos eles podem te ajudar muito, pode ajudar todas as pessoas, independente se você tem ansiedade ou não, a cumprir os seus objetivos de vida. Essa série de 5 passos, hoje é o vídeo número 3. E o terceiro passo é preparar-se. Caso você não tenha visto ainda o vídeo número 1 e o vídeo número 2, eu aconselho você a pausar esse vídeo, voltar, porque tem uma sequência, uma série de 5, para que você veja o primeiro e o segundo. Uma rápida recapitulação aqui do primeiro e do segundo passo. O primeiro passo é descobrir a sua missão de vida. É descobrir o que você está fazendo aqui, por que você veio a este mundo. Então esse é o primeiro passo. Enquanto você não descobrir esse primeiro passo, tudo aquilo que você fizer, você vai estar passando a vida, vai estar passando o tempo, mas ainda não é o melhor, não é aquilo que Deus projetou para você. O segundo passo, depois que você descobrir o seu propósito de vida, é avaliar os recursos que você tem. É preciso avaliar não só os recursos, mas avaliar como está o seu coração, como estão os seus sentimentos, como estão os seus pensamentos, se você tem sentido muita ansiedade. É preciso se avaliar para poder melhorar, né? E depois da avaliação, você que já deve ter visto tanto o primeiro vídeo quanto o segundo vídeo, os outros passos anteriores. Muitas vezes, depois de avaliar, a conclusão que você pode chegar, e é o que acontece na maioria das vezes, é que você pode chegar à conclusão que você não está preparado. Que você sim tem sonhos que você quer realizar, mas aquilo que você quer está distante do que você tem. Dos recursos que você tem, do conhecimento que você tem, do tempo, né? Muitas vezes você pode avaliar e pode, sendo sincero com você mesmo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro, eu até gostaria de fazer isso ou aquilo, mas eu não tenho os recursos, enfim, para poder fazer. E isso é o que acontece na maioria das vezes. Então, se você avaliou no vídeo anterior e por acaso você percebeu que você não tem os recursos, fique tranquilo, porque isso é absolutamente normal. E quando você não tem os recursos, o que você precisa fazer? Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. E a preparação, ela exige basicamente 2 coisas. Ela exige um planejamento, e esse planejamento exige 2 coisas. O planejamento exige passos e exige tempo. Eu vou começar falando do mais crítico para as pessoas que têm ansiedade, que é o tempo. Hoje em dia nós vivemos num mundo ansioso. Hoje em dia nós vivemos num mundo que não há tempo. Vamos dizer, o bem mais precioso que se pode ter nesse mundo hoje é tempo para você fazer o que gosta. É tempo para você fazer as suas coisas, né? Aí você pode falar, isso é uma utopia, ter tempo para fazer as minhas coisas, o que eu gosto. Eu estou sempre cercado por obrigações, correria, pressões, né? Pelas demandas aí, pelas coisas que eu tenho que correr atrás, as contas para pagar, cuidar da minha família. Então o tempo, ele pode agir de 2 formas, e é isso que você precisa aprender nesse terceiro passo para cumprir o seu objetivo de vida, que é esse passo da preparação. O tempo, ele pode atuar contra você ou ele pode atuar a seu favor. Tudo depende do entendimento que você tem e de como que você administra o seu tempo e como que você sente o tempo passar. Quem é afetado pela ansiedade detesta esperar. É uma coisa que, esse é um sinal, talvez você fale assim, nossa, eu não sabia disso, né? Mas uma pessoa ansiosa detesta ter que esperar, né? Qualquer coisa que seja, um sinaleiro abrir, você manda às vezes uma mensagem de celular e fica esperando que a pessoa te retorne, ela não leu ainda, não é possível. Aí ela já leu, tem um pauzinho cinza, caiu no celular, ainda não, tem 2 pauzinhos cinza. Então,
Mas espera aí, tem 2 pauzinhos azul, mas por que não responde, né? O mundo hoje é um mundo imediatista. Então você precisa trabalhar isso em você para que o tempo seja o seu aliado e não para que o tempo seja um combustível para a ansiedade. Para você se preparar para cumprir os propósitos da sua vida, é necessário que você aprenda isso e exercite isso, não é? E como que a gente faz? Quando o outro elemento do planejamento são os passos. Então, vamos supor, você quer abrir um determinado negócio, no seu sonho, um exemplo. O que você vai fazer? Antes de sair correndo, antes de sair se atropelando aí pela ansiedade, né? Eu vou abrir, eu vou fazer, né? O que você precisa fazer? Seguir o passo número 2, que é avaliar, né? Se você tem os recursos para aquilo que você quer fazer ou não. E como você, na maioria dos casos, não vai ter, você fala assim, tá bom. Não fique com a palavra de não dá para fazer. Esse não dá para fazer é uma palavra limitante, é uma palavra que não é uma palavra de fé. Jesus, ele realizou e ele continua realizando até hoje, porque a obra dele, que foi iniciada há 2000 anos atrás, ela continua se expandindo por todo o mundo. Então, a primeira coisa que você tem que se vigiar é você não colocar que não dá para fazer. Mude para uma outra pergunta. O que eu preciso para fazer? O que é preciso para fazer? Mude para uma outra pergunta. Veja que coisa diferente. Não dá para fazer, ou o que seria preciso? Imagine, o poder da imaginação é muito forte. Então, se você usar dessa forma, imagine o que seria preciso fazer para que o meu sonho fosse possível de ser realizado. Então, aí você vai começar a planejar passos. Eu precisaria fazer isso primeiro, eu não tenho esse conhecimento, talvez se eu fizesse esse curso e fosse até o fim desse curso e depois disso eu pudesse avaliar melhor. E aí você tem passos, você tem aquilo que você se determinou a fazer para atingir os seus objetivos. E quando você tem os passos e você sabe que aqueles passos, olha, esse passo leva certo tempo, esse outro passo leva esse tempo. Então você vai ter que trabalhar no seu coração para não ter ansiedade, porque é aquele tempo e não adianta pensar em mais ou menos tempo, que é a mesma coisa. Dando um exemplo de Jesus aqui nos 5 passos, porque esses 5 passos são de Jesus. Jesus, ele não teve vantagens ao estar aqui na Terra. Ele abriu mão dos seus atributos divinos, como, por exemplo, conhecimento de tudo, ciência de tudo que acontece. E ele teve que, assim como eu, assim como você, ele precisou se preparar. Ele não teve vantagens, ele não veio aqui na forma de um super-homem, ou não veio na forma de um Deus, né? Ele não veio, ele abriu mão dos seus atributos. Então, por que ele fez isso? Para dar o exemplo. Porque senão a gente poderia dizer, não, Jesus fez porque, olha, ele era o Filho de Deus, ele assim, né? Mas não, ele abriu mão dos seus atributos e ele precisou se preparar. Na preparação de Jesus, a gente vê alguns eventos na Bíblia, por exemplo, aos 12 anos, como era costume dos judeus, ele já se apresentou no templo e ele já conhecia a Torá, que eram os livros do Antigo Testamento. Então ele já foi lá e ele conversou com as autoridades, né, que era o costume de aos 12 anos a criança fazer isso, e as autoridades elas ficaram admiradas com o conhecimento e com a sabedoria daquele menino ali de 12 anos. E como que ele fez isso? Ele já sabia tudo? Não. Ele leu as Escrituras, ele trabalhou, ele meditou nas Escrituras. E com isso ele se apresentou aos 12 anos. Dos 12 até os 30, eu creio que ele continuou fazendo isso, ele continuou se aprofundando nas Escrituras, nas orações. Jesus
é um homem de oração, foi um homem de oração o tempo todo, nos jejuns. Então ele continua se preparando e também trabalhava. Então muitas vezes o propósito de vida de Jesus não era ser carpinteiro, mas até aos 30 anos ele seguiu a profissão de seu pai aqui na terra, José, e ele foi carpinteiro até os 30 anos, se preparando para cumprir a sua missão de vida. E isso é bem interessante, a proporção. Depois disso, em 3 anos, há 3 anos e meio, ele cumpriu a missão dele aqui na Terra. E ele cumpriu de uma forma tão perfeita, tão extraordinária, que o evangelho que ele trouxe continua se espalhando a todas as nações há mais de 2000 anos. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. E eu quero que você veja a proporção. 30 anos se preparando na forma de homem para cumprir em 3 anos. Ou seja, é 1 para 10. E o que a gente precisa aprender com Jesus? Que se você se preparar para aquilo que você está determinado a fazer, você não vai deixar o lugar para a ansiedade. Porque muitas vezes a ansiedade ela encontra uma brecha quando a gente sente que não está preparado para fazer alguma coisa, para cumprir, né, os nossos sonhos, tal. Uma das maneiras de você reduzir a ansiedade é você estar preparado. Quem está preparado não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado em excesso, em demasia, não precisa ficar sem dormir por causa da ansiedade. Então esse que foi o segredo de Jesus. E se Jesus, que era o Filho de Deus, ele se preparou 30 anos para cumprir o propósito em 3 anos, né? Teve essa proporção de 10 para 1, quanto mais eu, quanto mais você, nós devemos seguir o exemplo do terceiro passo de Jesus e fazer a mesma coisa. Um outro exemplo simples aí é essa própria série de 5 passos que eu montei. São 5 passos. Só que 4 dos 5 são relativos a mudar o pensamento, a você se preparar para depois você estar sabendo o que você está fazendo para você estar agindo. Então é a proporção de 4 para 1, também na parte da preparação. Como que você lida isso se você tem ansiedades? Como que você lida com isso se você tem ansiedade? Você tem que entender os processos da vida. Se você passar a entender a vida como processos, que esses processos têm um tempo, têm a forma de fazer, então você vai aceitar melhor, vai ficar menos irritado e menos ansioso. Vou dar alguns exemplos aqui. É como, por exemplo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo tem processos que exigem ingredientes, exigem modo de preparo e exige um tempo. Se você não respeitar esses 3 elementos da receita de bolo, se você atropelar uma das etapas, se você não esperar o tempo certo, se você não colocar a quantidade de ingredientes correta e atropelar, né, pela ansiedade, eu quero terminar logo, eu quero fazer logo alguma coisa, o seu bolo, o que vai acontecer? Ele vai dar errado. Então, isso é um entendimento que é um entendimento sobre processos, respeitar o tempo dos processos. Um outro exemplo que eu poderia dar é a gravidez. A gravidez são, em média, 9 meses. Quando adianta muito esse período de 9 meses, a criança nascer, é problema. Quando atrasa, também é problema. É risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, o que acontece? É o tempo de processo. Não adianta você viver no mundo imediatista que te leva a pensar de toda forma imediatista, você tendo entendimento dos processos que Deus pode agir na sua vida de preparação e você tendo consciência deles, você não precisa ficar ansioso, porque você sabe, não adianta ficar preocupado que não vai ser mais tempo nem menos tempo, tem que ser aquele tempo determinado. E Jesus, ele deu esse exemplo, se preparando. Como que foi a preparação de Jesus? Através da leitura das Escrituras, através da oração, através do jejum. E ele fez isso e cumpriu o seu propósito. E você, como que você
O que você precisa para se preparar? Eu convido você a estar orando junto comigo agora, acompanhar essa oração, para que Deus possa colocar no seu coração. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor te dê revelação daquilo que você precisa se preparar para cumprir o seu projeto de vida sem ansiedade. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra hoje, eu ouvi o Teu exemplo, que o Senhor também precisou se preparar, que o Senhor, como homem, precisou estudar, precisou trabalhar, precisou fazer as coisas assim como eu. Eu peço que o Senhor me livre de toda ansiedade e ajude a estar preparado para cumprir os sonhos, para cumprir os propósitos para os quais Deus me criou, para os quais eu vim a este mundo. Tira de mim toda a ansiedade, toda a impaciência com o tempo, toda a irritabilidade. Dá aos meus pensamentos entendimento, pois eu quero seguir a Tua palavra, eu quero seguir os passos de Jesus, que seja assim comigo. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, nós acabamos de falar sobre o terceiro passo. O primeiro foi descobrir seu propósito, o segundo, avaliar os seus recursos, o terceiro de hoje, preparar-se. E nós ainda temos 2 passos dessa série, que são os 2 próximos, né? Se você quiser conhecer mais assuntos, mais material sobre ansiedade, no meu site mariomenegaso.com.br, você vai encontrar vários outros posts lá. Você também vai encontrar um e-book que é gratuito. Você vai lá, clica nesse e-book, você pode baixar esse e-book no seu computador, no seu smartphone ou tablet. E nesse e-book ele vai te ajudar, ele ensina como tomar decisões, ferramentas para tomar decisão, sem sofrer tanto com a ansiedade, que isso é muito importante. Quem sofre de ansiedade sabe que tomar decisão é um transtorno, né? Então, esse e-book gratuito que está lá no meu site, ele pode te ajudar. E ele também pode ajudar outras pessoas. Por isso, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você clique no like, compartilha com outras pessoas para estar abençoando mais vidas. E continue aí nessa jornada dos 5 passos. Nós temos ainda mais 2 passos para passar. Amém? Amém. Deus te abençoe e fique com Deus.